Uma tubulação industrial de 100 metros em linha reta contém uma junta de expansão, exatamente essa que eu me refiro, a junta de expansão, destacar aqui, ok? Uma junta de expansão para reduzir a tensão devido à dilatação térmica. O coeficiente de dilatação térmica do material da tubulação é de aproximadamente igual a 0,01 milímetros vezes metro a menos 1, que é o V menos 1. Na temperatura de 150 graus Celsius, a junta de expansão sofre pressão e comprime-se de 75 milímetros. Se a pressão de ruptura da junta de expansão é de 65 kg/força por centímetro quadrado, correspondendo a uma compressão de 215 milímetros, então a temperatura máxima em graus Celsius que a tubulação pode atingir é de aproximadamente. Olha só, gente, essa questão ela tem, na minha opinião, alguns probleminhas. Quais seriam esses probleminhas? Assim, toda vez que você faz uma referência em relação ao comprimento, né, às dimensões do corpo, é importante destacar a qual temperatura aquele comprimento se refere. Então a questão diz que nossa tubulação ela tem 100 metros, mas não faz referência a qual temperatura. Tudo bem, temperatura ambiente. Mas se o objetivo é contextualizar, né, dentro de uma perspectiva de indústria, você pode ter essa tubulação onde as condições ambiente ali, as temperaturas sejam superiores e que em princípio denominaríamos de temperatura ambiente. Então, só algumas observações que elas poderiam aparecer na questão para facilitar o nosso entendimento. Uma outra coisa que eu acho importante para a minha explicação, talvez para a resolução, se for no calor da prova, você nem iria pensar nisso, se você não conhecesse, o que seria a junta de expansão. Aí um exemplo de junta de expansão, né, uma junta de expansão de borracha, tá certo? E como a questão ela de alguma forma já nos encaminha ao raciocínio, o que ela vai fazer? Ela vai intercalar tubulações, tá? E ela vai ter o papel de, digamos assim, ela vai ter o papel de conter a dilatação totalmente ou parcialmente da tubulação, tá certo? Devido a variações de temperatura. Então, uma ilustração básica, considerando que você tem uma tubulação conectada a ela vai absorver a dilatação correspondente ao que seria a dilatação da tubulação, tá certo? Então, a partir daí, vamos tentar resolver nosso problema, já que a gente tem uma imagem correspondente à junta de expansão e mais ou menos entendendo como ela funciona dentro dessa perspectiva de absorver a dilatação que seria da tubulação, ou seja, né, parcialmente ou completamente. Então vamos lá. Olha só, gente, alguns detalhes. A questão me diz que na temperatura de 150 graus Celsius a junta de expansão sofre uma pressão e comprime-se 75 milímetros. Bom, se ela está se comprimindo de 75, seria correspondente a uma dilatação de 75 milímetros da tubulação. Então, a temperatura de 150 graus Celsius, eu poderia dizer o seguinte: para uma temperatura que eu vou chamar de θ0 igual a 150 graus Celsius, a minha tubulação terá um comprimento L0 que não será mais 100, e sim 100 mais esse acréscimo, né, que corresponderia à compressão da nossa junta de expansão, que no caso, em metros, seria 0,75, ok? Ou seja, é o comprimento que ela tinha mais o quanto ela estaria dilatando, ok? Bom, já para uma temperatura θ que eu desconheço, tá? O comprimento da nossa barra, ou melhor, da nossa tubulação, seria igual. Bom, segunda questão,
a pressão de ruptura é de 65 kg/força por centímetro quadrado, ou seja, se ela se comprimir, né, sofrendo uma pressão desse valor, ela não resistiria. Então é o limite, tá? Para isso, a compressão dela é de 215 milímetros, ou seja, corresponderia a uma dilatação da nossa tubulação de 215 milímetros, considerando que ela absorva 100% da dilatação. Então, a nossa barra agora não teria esse comprimento 100,075, e sim o comprimento seria o 100 mais o acréscimo de 0,215, ou seja, 100,215, perdoe-me aqui, ó, metros, ok? Então, esse seria o valor correspondente do comprimento final para essa temperatura que nós desconhecemos. O coeficiente de dilatação, gente, vai ser igual. Olha só, a questão tenta complicar um pouquinho, mas não tem nenhuma complicação não. 0,01, tá? Vezes milímetros, 10 a menos 3 metros, ok? Dividido por metro a menos 1, bota no denominador, é metro, vezes Kelvin, tá? Metro com metro a gente corta. Podemos então escrever que alfa é igual a 1 vezes 10 a menos 5, ok? Kelvin a menos 1, que seria o mesmo que 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, já que nós estamos falando em variação de temperatura. E a variação de temperatura em Celsius é a mesma coisa de Kelvin. Tudo bem, gente? Só para ilustrar, eu tenho aqui, ó, a variação do comprimento, eu quero a temperatura final e tenho o coeficiente de dilatação linear da minha tubulação. A questão pede para eu calcular a temperatura na qual a pressão seria de 65 kg/força por centímetro quadrado. Então, utilizando a relação para cálculo de dilatação linear, eu tenho que ΔL seria igual a L0 vezes, perdoe-me, alfa, que é o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. Então, a variação do comprimento da barra vai ser a variação do comprimento seria essa diferença aqui, ok? Que daria uma diferença de 140 milímetros em metros, 140 vezes 10 a menos 3, ok? Espero que vocês tenham acompanhado, tá? Fazendo essa diferença aqui, ó, daria uma diferença de 0,140 metros. Escrevendo de uma forma que eu acho que é mais simples, 140 vezes 10 a menos 3. O comprimento inicial é de 100,075, que eu vou arredondar aqui para facilitar a nossa conta para 100,08, ok? Vezes alfa, que é 1 vezes 10 a menos 5, vezes Δθ. Tranquilo? Bom, fazendo as continhas aqui, ó, 10 a menos 3 simplificando por 10 a menos 5, vai ficar 10 a menos 2. Tranquilo? Belezinha? Na verdade, você passa para cá dividindo, fica 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 3, fica 10 a menos 2, ok? Então, nossa continha será 140 dividido por 100,08, que é igual ao Δθ. Gente, veja bem, ó, fazendo essa continha, perdoe-me, vezes 10 a menos 2, tá? Fazendo essa continha aqui, nós teríamos que Δθ seria igual a 140, 10 a menos 2 levando para o numerador, 10 ao quadrado, dividido por 100,08. A variação de temperatura seria igual. Olha, gente, dividir 140 por 100,08 é aproximadamente dividir 140 por 100, não é verdade? Fazendo isso, nossa conta ficaria 1,4, só que é 1,4 vezes 10 ao quadrado, ou seja, isso aqui seria igual a 140,
Kelvin, tá? Mas como a variação de temperatura em Kelvin é igual a Celsius, então eu poderia dizer que também isso aqui corresponde a 140 graus Celsius. Sendo que ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial, podemos dizer que θ menos 150 é igual a 140. θ, então, vai ser igual a 140 mais 150. Essa temperatura seria, então, igual a 290 graus Celsius. A alternativa correspondente, letra D.